Eu quero que você abra suas Bíblias no livro de Isaías, que é um profeta. Você sabia que Isaías era profeta ou não? Isaías é profeta. E no capítulo 54, e vamos ver a profecia aqui. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 54, versículo 2 e 3, diz assim: achou? Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não os impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. Esse aqui foi o versículo que você leu ontem, não foi, Wagner? Porque estava aqui as cordas, né? Você falou de corda ontem. Versículo 3: porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Nós necessitamos de entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Por isso, fale conosco, Senhor, eu peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. A profecia é que vai transbordar para a direita e para a esquerda a tua posteridade, e possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Irmãos, é o povo de Deus que ele está se referindo, é a igreja do Senhor Jesus que ele está se referindo, é a igreja Voz da Verdade que ele está se referindo. Diz que vai transbordar de membros para a direita e para a esquerda. Você recebe essa profecia ou não? Está escrito aqui, irmãos: transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. É uma profecia de Deus, uma palavra que para nos animar a cumprir a profecia que Deus colocou para nós. Uma igreja grande, uma igreja forte. Por que nós almejamos uma igreja grande, uma igreja forte? Irmãos, porque nós temos a mensagem verdadeira. Nós pregamos a verdade. Nós não omitimos e nem ocultamos a verdade. Nós pregamos Jesus Cristo como o único e o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não existe salvação em nenhum outro dado entre os homens pela qual nós possamos ser salvos. Ninguém veio aqui, nenhum outro Deus veio e deu a vida dele para que nós tivéssemos vida. Nenhum outro Deus prometeu que estaria conosco, nos ajudando em qualquer circunstância da nossa vida. Foi Jesus. E não temos a promessa de nenhum outro Deus que vai voltar para nos buscar, para morarmos com ele na glória. Esse Deus é Jesus. É aquele que diz lá em Apocalipse 1:8, que é o alfa, o ômega, o que era, o que é, o que há de vir, o Deus todo-poderoso, que tem todo o poder nos céus e na terra. Nós pregamos essa verdade, irmãos, sem medo, porque nós temos fundamento absoluto dentro da palavra de Deus. Mas o diabo se levanta, porque quando você fala o nome de Jesus, o diabo se levanta e ele vem ferozmente contra você. Quando você omite o nome de Jesus e começa a fazer as suas orações ou qualquer outra cerimônias religiosas em nome de títulos, aí ele se acomoda. Mas quando você começa a exaltar o nome de Jesus, ele fica louco, ele fica doidinho. Prova é que quando manifesta um demônio aí, você fala em nome de Jesus, o bicho se torce, morde os beiços. Quando você fala assim, que o sangue de Jesus caia sobre a sua cabeça agora, o cara dá a cabeçada na parede. Não é a pessoa, é o demônio que está nela. Jesus é o Todo-Poderoso. Nós temos, irmãos, um trunfo, nós temos uma mensagem revelada, uma palavra revelada maravilhosa. Por isso que o inimigo se levanta contra aqueles que pregam a verdade.
Porque não existe meia verdade. Quando você prega meia verdade, a meia verdade é mentira. E a Bíblia diz que toda mentira é do diabo. Então, quando está pregando meia verdade, quando está pregando mentira, aí o diabo fala, não, ele é dos nossos, deixa ele quietinho aí. Deixa ele quietinho aqui. Mas quando você mexe com ele, ele se levanta contra a sua vida. Então, irmãos, a palavra é que transbordará para a direita e para a esquerda a tua posteridade. Nós vamos ver, em nome de Jesus, Mujimirim declarando que Jesus é o único e o suficiente Salvador das nossas almas, sem precisar de ajuda de absolutamente ninguém. O povo está abrindo os olhos. Esses dias eu vi um padre, eu não lembro o nome dele, falando na internet que Jesus é o único Salvador e não tem quem possa ajudá-lo, ele nessa missão, porque essa é dele. O povo está abrindo os olhos. O povo está começando a enxergar. A Bíblia está começando a ser lida. Então, irmãos, veja bem, Deus tem uma promessa muito grande para nós. Você crê nisso? Diga amém. Vamos participar do culto hoje aqui. Se você crê que Jesus tem uma grande promessa, Ele tem uma promessa maravilhosa para nós, que é que essa igreja vai crescer ao ponto de transbordar para a direita e para a esquerda, diga aleluia, glória a Deus. É maravilhoso, né? É bom demais, né? Você sabe que a pessoa que tem deficiência física, ela pode comprar um carro zero com 30% ou 40% de desconto e não paga IPVA nunca mais. Sabia disso ou não? Desde que tenha deficiência, ela vai lá e compra um carro zero, né? Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, que ele pôde comprar porque a esposa dele caiu e quebrou a perna e depois não colou direito e ficou com a perna torta e agora ela é considerada deficiente, ele pôde ir lá e comprar. Ele falou assim, eu quebrei a perna da minha mulher só para poder comprar um carro mais barato, né? Mas não é chegar lá com a perna torta e comprar. Quando você chega lá, tem uma série de documentação, uma série de exigências, de laudos médicos e tantas coisas, que muitas vezes até as pessoas preferem até pagar o preço cheio do que correr atrás de tanta burocracia e documentação que você tem que apresentar para poder adquirir esse desconto. Então, irmãos, Deus promete, por que eu estou falando isso aqui? Porque Deus prometeu para nós que a nossa posteridade iria transbordar para a direita e para a esquerda. Essa igreja vai ficar pequena para o número de membros que vai agregar aqui, declarando que Jesus é o único e o verdadeiro Deus. Você acredita ou não? Quem acredita, diga um glória a Deus aí, irmãos. Fala aleluia. Fala obrigado, Jesus, eu tomo posse dessa palavra. Só que é o seguinte, o versículo anterior, o versículo 2, é a nossa parte. É a relação de documentos que nós temos que apresentar ao Senhor para que nós possamos pegar essa bênção. Você gostaria de chegar aqui um dia, não ter lugar para você sentar na igreja ou não? Gostaria ou não? Você fala, meu Deus, cheguei 5 minutos atrasado para o culto e não tem lugar para eu sentar. Você toma posse ou não? Então agora vai a nossa parte. Agora vai começar a pregação. Agora vai a nossa parte. Vamos pegar o versículo 2. Você está com a Bíblia aberta aí, Isaías 54. Diz assim, amplia o lugar da tua tenda. Amplia o lugar. Irmãos, Deus tem nos abençoado. Quando a gente fala sobre a construção desse templo aqui, isso aqui é um milagre, como é que fala? Um milagre que não dá para a gente explicar. Se você pegar toda a contabilidade daquilo que gastamos e pagamos com mão de obra, jamais poderíamos ter construído tudo isso que nós construímos aqui. Está aqui o mestre de obras, Morango, que acompanhou do começo até o fim, e ele é uma testemunha viva disso.
É verdade ou não? É inacreditável, irmãos. Com o poder aquisitivo que nós tínhamos, construir isso aqui foi uma coisa sobrenatural. Não dá para explicar. É que nem quando acabava de atravessar o Mar Vermelho, chegava: Moisés, como é que foi que a água ficou? Moisés falava: sei lá eu sei que ficou. Como é que vocês construíram este templo aqui? Sei lá eu sei que nós construímos. Mas isso aqui é muito dinheiro. Não teve muito dinheiro. Aliás, teve quase dinheiro, foi nenhum. O que teve aqui foi amor. O que teve aqui foi dedicação. O que teve aqui foi sangue derramado. Porque quando fomos concretar isso aqui, irmãos, o sangue da mão do pessoal verteu. O pessoal voltou com a mão sangrando. Essa laje aqui, ela é alta para poder pisar e pular aqui. Então fazia uma amassada de concreto. A hora que chegava lá naquele cantinho, era um pedacinho assim que... Falei: meu Deus, não vai acabar nunca isso aqui, porque e haja cimento, e haja concreto. Mas, irmãos, o amor, a dedicação, né? O trabalho, o esforço, a ousadia nossa, irmãos, a ousadia da igreja, não é do pastor, é a ousadia de cada um de nós aqui que tivemos participação nisso aqui. Então, quando a Bíblia fala assim: amplia a sua tenda, alarga o espaço da sua tenda, isso aí quer dizer esforço, dedicação, ousadia, oração, evangelização. Como é que você vai querer ter 20 passarinhos na sua casa? Você tem uma gaiolinha que cabe 2. Você vai matar todo mundo, todos eles lá, ou você vai soltar. É verdade ou não é? Ou você mata eles apertando lá, ou você vai soltar e eles vão voar e você vai perder. Então, existe a necessidade de ampliar. E isso aqui, irmãos, vocês estão nota 10. Fizeram com dignidade. Uma salva de palmas para Jesus, para vocês. Segunda coisa, estenda o toldo ou a cortina da tua habitação. Estenda o toldo, a cortina. Isso fala de alcance, amplitude. Esse ministério multimídia que tem sido uma bênção maravilhosa, que eu agradeço a Deus em primeiro lugar, e ao Silvio, que treinou esse pessoal de uma maneira maravilhosa, e dá essa assistência fantástica. Eu quero aproveitar e mandar um abraço, eu tenho certeza que ele deve estar assistindo, Silvio. Hoje nós estivemos lá, Jesus chamou o pai dele para ir morar no céu, e a semana passada o Silvio esteve com ele, juntamente com o seu filho, e fizeram uma oração e falaram de Jesus e falaram: pai, 91 anos, você precisa aceitar Jesus, porque você já está com 91 anos, você quer aceitar Jesus? E ele falou: eu quero. Aí o Silvio falou: repita essa oração comigo. Aí fez uma oração de confissão e de aceitação, e o pai dele fez. Parece que o pai dele estava esperando isso. E hoje, 4 ou 5 horas da manhã, Jesus chamou o pai dele. E hoje nós estivemos lá no velório. Agora veja bem, Deus usou a vida dele. Isso aí é uma forma de fazer o quê, irmãos? E eu agradeço a Deus pela vida do Silvio, que o Silvio tem sido uma bênção na nossa igreja. O Silvio e a Renata têm sido bênção, como todos vocês, cada um dentro da sua área, cada um dentro do seu departamento, cada um dentro do seu chamado, cada um dentro do talento que Deus deu. De nada adianta uma pessoa que não sabe nem ligar um computador querer sentar naquele treco lá para fazer o negócio. Que quando ele deu treinamento para todo mundo, eu acompanhei todos os treinamentos, eu não sei nem ligar o computador, né? Então, irmãos, nós temos que estender o toldo da nossa habitação. Nós temos que ampliar não só o templo, mas nós temos que aumentar o número de almas.
o número de almas. Também não adianta você ter um viveiro de 500 metros quadrados com um passarinho lá dentro. As coisas têm que ser na proporção correta. Deus nos deu este templo maravilhoso, não é para que os anjos viessem aqui participar do culto, porque a turma fala que quando tem um banco vazio, o anjo está sentado lá, né? Não, isso aqui é para ser cheios de almas. E a igreja houve um período na construção desse templo, irmãos, que era de uma dedicação, era algo assim, sobrenatural, um empenho. Eram as irmãs vendendo empadinha, bolo, coxinha, arrancando anel de ouro do dedo e dando. Tivemos até aliança com um nome aqui. Falei, mas vai dar. Não, vai tudo, todo ano. Nós estamos fazendo a obra do Senhor. As irmãs pegando as joias e doando. Era um fervor intenso na construção do templo. A gente queria ver o templo pronto. Lembra disso, irmãos? Quem lembra, diga um glória a Deus aí, um aleluia. Agora o templo está pronto. Agora nós temos que partir para a segunda etapa. Nós não podemos sentar e ficar lá e falar, graças a Deus, as paredes estão aqui, Jesus vai voltar, irmãos, e essas paredes vai ficar. Mais importante do que as paredes são as almas que vão se achegar e juntar a nós. E nesta área, irmãos, nós estamos deixando a desejar. Nesta área nós estamos deixando a desejar. A Bíblia fala em Mateus 13:44 que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, que um certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vai, vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, vamos trazer para o nosso mundo de hoje. Você está pensando em comprar um terreno à prestação porque você quer comprar uma casa. Amém? Aí você está fazendo uns bicos porque você não tem dinheiro. Então você está carpinando terreno. Aí a pessoa te chama e fala assim, olha, eu vou te dar aí 50 conto para você carpinar o meu terreno, beleza? Beleza. Eu tenho um terreno lá que está à venda, mas o mato está grande. Você capina para mim? Capino. Cinquentinha. Aí você pega a enxada, levanta cedo, vai lá com aquele ânimo para capinar, né? Porque tem que ter um ânimo para capinar, né? Aí você começa a capinar. Daqui a pouco, pim, a enxada clica. Fala, o que é isso? Aí você vê que é um pote. A hora que você vai lá e cavuca assim, você vê que é um pote cheio de ouro. Mas está profundo lá. Aí você faz o quê? Larga lá, vou capinar e deixa aqui. Eu vou comprar esse terreno. A Bíblia diz. Se você sabe que o terreno está cheio de preciosidade, vai lá e compra o terreno, porque aí o terreno é seu, e o que está dentro lá, ou seja um pó de ouro, ou seja uma mina de ouro, ou seja uma mina de esmeralda, de pedra preciosa, diamante, seja lá o que for, o terreno está para vender, você vai lá e compra o terreno. Irmãos, se esforça, mas eu não tenho dinheiro, eu vou emprestar no banco, eu vou fazer coisa. Mas não importa que o juro seja 1.000.000% ao mês, porque o que vai me render aquele terreno, eu pago o banco com sobra e ainda construo uma mansão naquele terreno. Eu só vou levar vantagem nisso. Você está entendendo como é que é o negócio ou não? É isso que Jesus está falando. Assim é o reino de Deus, irmãos. Nós estamos vendo tantas preciosidades e nós não estamos fazendo nada para poder ganhar aquelas preciosidades. São tantas pérolas preciosas que estão espalhadas por aí, e a gente passa batido e faz pouco caso da pedra preciosa ou das pérolas preciosas. O que é isso? É interesse, é boa vontade, vamos lá. É uma joia, eu quero. É uma joia, eu quero. Seu filho é uma joia. Tem filho? Fala, meu filho é uma joia.
é uma joia mesmo ou não? Preciosa. Minha esposa é uma joia. Fala aí, se você tem uma esposa que é uma joia. Se eu falar, meu esposo é uma joia, meu esposo é uma joia. É. Meus pais são joias. Meus pais são uma joia. São tantas joias, são tantas preciosidades, que às vezes não estão no caminho do Senhor, irmãos, e a gente não está nem aí. Ah, mas já falei, ele não quer. Irmãos, não é assim. A Bíblia diz que o cara foi lá e vendeu tudo que tinha, se matou para poder comprar aquele campo. Porque ele queria aquela joia com ele. Ele queria. Hoje em dia, irmãos, a gente vê familiares vindo a passos largos para o inferno e a gente não fala nada. Eu tiro o chapéu para minha esposa. Minha esposa é uma mulher maravilhosa de Deus. Não posso elogiar muito não, porque outro dia falaram assim, pastor, você só elogia a sua esposa. Tem que elogiar a minha, vou elogiar a sua, né? Então, a sua você elogia, né? Começar a elogiar muito a sua, você vai brigar comigo, então. Mas a minha esposa, irmãos, a família dela é uma joia. É uma joia a família dela. Mas ela não se cansa de orar e de evangelizar. Ela não cansa. Ela não cansa. Eu não sei como é que os irmãos dela aguentam. Porque quando ela chega, ela fala e fala mesmo. Não dá mole. Deus nunca vai poder requerer o sangue dos irmãos e da família dela das mãos dela. Jamais. Porque ela investe em oração, em dedicação e em testemunho para ganhar a sua família. E nós, o que estamos fazendo para a nossa igreja? Será que nós estamos felizes com a igreja, com os bancos vazios? Tá bom assim? Será que nós somos salvos egoístas? Eu indo para o céu, o resto não quero nem saber. Como assim? Corremos o risco de não ir? Porque nós temos uma ordem, uma grande comissão. Jesus falou assim que nós temos que ir e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar ou a observar todas as coisas que ele tem mandado. Mas como é que eu vou ensinar se eu não sei? Por que você não sabe? Talvez porque você não participa da escola bíblica. Talvez porque você não lê a Bíblia. Talvez porque você não está muito integrado com as coisas de Deus. E outra, não precisa nem ter profundo conhecimento teológico. Quando você tem uma experiência com Deus, você já tem argumento suficiente para falar e para provar o que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. O que nós precisamos é de uma experiência real com Cristo. Tem muita gente dentro das igrejas que estão convivendo na igreja e no pecado, não tiveram uma experiência real, uma transformação verdadeira ainda. Eu lembro quando eu me converti, eu era um garoto ainda, um adolescente, e todo mundo conhece a minha história, vivia na rua, maltrapilho, todo doente, cheio de enfermidade, aquela loucura toda. Mas quando eu me converti, fui adotado, as pessoas olhavam e falavam assim, não acredito. E eu não acredito que é ele. É inacreditável. Passou um tempo, eu voltei em Santo André, na igreja que a minha mãe frequentava lá em São Paulo, lá em Santo André, que quando eu chegava na porta da igreja, assim, os irmãos, o pastor vinha, eles punham a mão na cabeça e falavam, ai meu Deus, esse moleque veio. Deus do céu. Eu era conhecido como capetinha da igreja, porque eu detonava tudo. A Larissa é a maior santa perto de mim, quando eu era garoto. Não tinha freio. Mas quando eu voltei lá na mesma igreja um tempo depois, restaurado, é que ele é aquele endemoniado, que depois, que andava nu, se cortando, depois viram ele assentado lá, servindo ao Senhor, dignamente, adorando ao Senhor, falou, caramba, que mudança, esse cara vivia nos túmulos lá, espumando pela boca, batendo a cabeça nas pedras, se cortando, pelado, agora está vestido, cheiroso, bonito na igreja. Olha que transformação. O que é isso? Irmãos, isso é a experiência com Cristo. Que às vezes nós estamos dentro da igreja e a gente acha que a gente não precisa, mas nós precisamos.
Nós precisamos. Então, irmãos, terceira coisa, diz lá o versículo, né? Olha lá o 2: amplia a sua tenda, estenda as cortinas das tuas habitações, não o impeçais, não impeçais, não impeçais. Não amplia, não impeça o trabalho de quem está fazendo. O pastor aí falou ontem, né? Tem gente que atrapalha, irmãos. Não faz e atrapalha quem está fazendo. Tem muita gente que discorda. Tem muita gente que, como é que fala? Fala assim, vamos fazer um evangelismo. Aí, em vez de falar, vamos, ele cutuca o outro e fala, eu não vou não, bobagem, você vai lá, deixa eles ir, tem muita gente que já vai. Não vai ninguém, e outra, não vai ninguém, nós só vamos lá pagar mico. Entendeu, irmãos? Então, a Bíblia fala assim, não o impeçais. Como é que Deus vai fazer o milagre de transbordar de gente essa igreja, se a gente estiver trabalhando contra? Jesus falou assim, aquele que comigo não ajunta, espalha. Se você não ajuda, atrapalha. Eu não faço o bem, mas também não estou fazendo mal. Eu não estou ajudando, mas também não estou atrapalhando. Não, quem não ajuda já é um estorvo. Está atrapalhando. Jesus falou, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não ajuda, atrapalha. Então, irmãos, é hora, nós somos um corpo, nós estamos numa igreja, nós estamos num objetivo, nós estamos em busca do cumprimento de uma profecia que foi dita aqui, que transbordaria a nossa posteridade para a direita e para a esquerda, e nós não estamos vendo esta profecia se cumprir, talvez porque está havendo uma deficiência da minha parte. Então é hora de eu começar a fazer uma análise na minha vida. Será que realmente eu sou convertido? Será que realmente, se Jesus volta hoje, eu subo? Será que realmente eu tenho vivido uma vida de santidade, conforme nós estamos aprendendo na escola bíblica dominical? Porque Jesus disse, a palavra de Deus diz, tanto no Velho como no Novo Testamento, que nós temos que ser santo como Ele é santo. Mas eu não consigo ser santo, mas você pode buscar a santidade, e Deus conhece a intensidade da tua busca. Deus conhece o tanto quanto você está querendo santificar a sua vida. Então, irmãos, nós não podemos atrapalhar de jeito nenhum. Para a igreja crescer, é uma coisa muito simples e fácil. Basta não atrapalharmos o Espírito Santo, porque Deus quer que a igreja cresça. O objetivo do Espírito Santo é a igreja crescer. A profecia de Deus através do profeta é a igreja crescer. E por que a igreja não cresce se isso é o propósito de Deus? Porque talvez nós estamos atrapalhando a ação do Espírito Santo. A Bíblia fala, não impeça o agir do Espírito Santo. Não impeça. Não impeça. Às vezes Deus quer agir, a gente impede. Mas a gente consegue? Claro que consegue. Você tem o livre-arbítrio. Você pode. Será que eu tenho atrapalhado? Como tem sido o meu testemunho? O que as pessoas dizem de mim? Continuando o versículo. Alarga as tuas cordas. Corda fala de laço, acordo, aliança, união, força multiplicada. Não há crescimento de igreja nenhuma se não houver unidade e concordância. Jesus falou, reino dividido não subsiste, não prospera, não vai para frente, irmãos, não vai. Temos que ter concordância. Mas aí o filósofo, não sei das quantas lá, diz que toda unanimidade é burra, porque você anula o seu jeito de pensar. Não, se você estiver concordando com aquele que não erra, não é burro. E eu não tenho que concordar com você, e nem você tem que concordar comigo. Nós temos que concordar com Deus, com o que Ele diz, e está escrito aqui. E tem muita gente que não concorda com o que está escrito aqui. Tem muita gente que não concorda com a palavra de Deus.
Certa vez chegou um jovem e falou para o Senhor assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele falou: guarda os mandamentos. Ele falou: esses aí eu faço todos desde a minha mocidade. Ele falou: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, vem e segue-me, e você vai ter um tesouro muito maior do que esse nos céus. Aí o jovem falou: legal. Não. A Bíblia diz que aquele jovem baixou a cabeça, saiu triste porque discordou das palavras de Jesus. Discordou. Ele tinha muitas propriedades. Vou vender tudo? Não vou nada. Discordou. Hoje a gente discorda também. Hoje Jesus manda perdoar, você continua com mágoa no seu coração. Hoje Jesus manda você ser generoso e você continua mesquinho e orgulhoso. E a gente tem as desculpas e as razões pela qual nós agimos contrário à palavra de Deus. A Bíblia diz amar e a gente odeia. A Bíblia fala para a gente anunciar o Evangelho e a gente não anuncia. A Bíblia fala para a gente ser ganhadores de almas e a gente não ganha alma nenhuma. Eu falo assim: não, mas eu não estou fazendo, mas também não estou não fazendo. Não, se a ordem, irmãos, tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida, temos que fazer alguma coisa. A Bíblia fala para você não julgar e a gente julga. A gente julga, e julga bonito, irmãos. Como a gente julga, hein? Deus do céu. Então, irmãos, veja bem, nós temos que ter união, nós temos que estar unidos. A corda aqui fala de força multiplicada. Uma corda você pode arrebentar com facilidade, mas quando junta várias cordas, aí não arrebenta fácil. Hoje não pode mais, mas antigamente a pessoa ia, o carro quebrava, o outro ia lá puxar com uma corda. Lembra disso ou não? Aí a pessoa amarrava a corda, aí o de trás às vezes dava uma freada, alguma coisa assim, a corda arrebentava. A pessoa fala: já sei o que eu faço. Aí ele pegava a corda e dava várias, aí não arrebentava mais, podia brecar que arrastava o carro de trás. Então, irmãos, a união, corda fala de força multiplicada. Nós precisamos multiplicar a nossa força. Às vezes nós estamos morrendo, irmãos. Poxa vida, é uma crentalhada morrendo, uma lerdiação, não sei se tem essa palavra. É uma, ai meu Deus do céu, ai pastor, eu não aguento mais, eu estou desanimado, eu vou largar a mão. Não, estou muito, não vai, eu estou orando. Estou o quê? Eu vou entregar tudo, os cargos. Pega aí, pastor, meus cargos e tudo. Não vou mais. Eu vou entregar todos os meus cargos aí. E vou vir só de vez em quando na igreja, para ver os amigos. Nem para adorar o Senhor, não é, para ver os amigos. Não quero mais, não quero mais. Não. Ai, pastor, que é isso, irmãos? Não. Desanimados não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não desanime, porque a vitória é nossa, irmãos. Se Jesus prometeu que a nossa posteridade iria transbordar para a direita e para a esquerda, isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, quando nós fizermos a nossa parte, esta realidade vai acontecer. Para terminar, último. Firma bem as tuas estacas. Tem que firmar bem a estaca. Se não firmar... A gente foi acampar uma vez, acho que foi o terceiro acampamento. E o povo colocou as barracas tudo lá. E montou. Foi ali na estrada de Pinhal. Não sei se você está. Tem alguém que estava lá ou não? Aí no meio da noite deu um vento, irmãos. Levou a barraca do povo, com o povo dormindo dentro. A barraca rolou, o colchão ficou para cima, a pessoa ficou para baixo, encheu tudo de água. E foi uma angústia. A força acabou na escuridão, todo mundo molhado, com o colchão molhado. Irmãos, isso aí, a gente dá risada agora, mas na hora a gente chora. Na hora a gente chora. Porque quem já acampou, ter a barraca inundada, uma vez a gente foi acampar lá em Limeira, e eu montei a barraca todos para os meus genros. Em vez deles montar a barraca para mim, eu que montei para eles todos.
E eu montei a minha por último, e eu já estava cansado, no escuro, montei do avesso. De noite choveu, inundou a minha barraca de água, acordei tudo molhado com aquela água gelada, irmãos. Ai, que coisa chata. Que coisa triste. Não é brincadeira, irmãos. Vocês dão risada da desgraça dos outros, mas não é brincadeira. Mas, irmãos, se tivesse bem amarrado, o vento não ia derrubar. Então, por que o vento tem derrubado muitas pessoas aqui? Porque não estão com as estacas firmadas. Nós precisamos firmar. Estaca tem a ver com base, com alicerce, com fundamento. Quando foi para construir isso aqui, irmãos, o engenheiro chegou e falou assim: cada coluna dessa daí tem que ter 2 metros para baixo do chão. E tem que ter 60 metros de diâmetro. Põe o ferro até lá embaixo e depois enche de concreto. Falei, mas vai gastar muito concreto. Tem que fazer, senão vem um vento e leva isso aqui embora. E eu lembro, irmãos, aí chegava o caminhão de concreto assim, falava, meu Deus, olha quanto concreto enterrando lá embaixo, gente, né? E tem uma fotografia do Mazão dentro do buraco, lá embaixo, tentando cortar uma raiz. Eram uns buracos enormes. Irmãos, uma boa base tem que ser construído em profundidade. E quando falamos em profundidade do conhecimento da palavra de Deus, de fidelidade, de perseverança. Fala em reconhecimento de honrar as autoridades espirituais que o Senhor Deus tem colocado sobre nós, coisa que hoje em dia não existe mais. Nós precisamos estar firmados, irmãos. Por quê? Porque na nossa vida o vento vai soprar. As tempestades virão, a gente não espera. Quando nós estávamos no acampamento lá em Pinhal, na estrada que vai para Pinhal, a gente nunca pensava que no meio da noite o tempo ia virar, ia dar uma ventania, ia derrubar aquelas barracas, tudo levado na chuva, e ia misturar, fez uma lambança lascada. Ninguém esperava. Montou a barraquinha, bonitinho, entrou, não esperava. Mas a hora que a gente menos espera, sabe o que acontece? Vem a tempestade. A tempestade vem. Isso é na igreja, isso é na sua vida pessoal, profissional, conjugal. A pessoa casa, irmãos, ai que delícia, né? Prometo te amar, te respeitar, fazer você a pessoa mais feliz do mundo, nunca mirar com você, ser dócil, meiga, mansa, submissa. Prometo. Ai, você é tão lindo. Meu Deus. Não passa muito tempo, irmão, está separando. Ah, não dá. Pelo amor de Deus. Não deu para aguentar. Não deu. Como assim? Sabe por quê? Sem fundamento. Sem fundamento. Não buscou na palavra o que é ser um marido, o que é ser uma esposa. Tem que buscar na palavra, irmãos. Tem que ver aqui, ó. Aqui está tudo escrito que nós precisamos ter fundamento. A pessoa vem e se converte. Aceita Jesus. Tem a vida transformada. Batiza em nome de Jesus, nas águas por imersão. É uma maravilha. Qualquer coisinha, ai, estou largando mão. Não tem fundamento, não tem raiz. Precisa criar raiz, irmãos. Tem que criar raiz. Tem que ser que nem bambu. Bambu que tem para cima, tem para baixo. Pode dar o vento que for, ele enverga, fica lá no chão. Mas no outro dia sai o sol, ele levanta e fica em pé de novo. Nós temos que ser assim. Como o pastor Wagner pregou esses dias sobre resiliência. Lembra dessa pregação, irmão, pastor? Né? Resiliência. O bambu é assim, irmãos. O bambu dá aquela temporal assim, ele desce todo. Desce. Não é besta, deixa o vento passar. Passa o vento, irmão, nasce sozinho, ele. Bora de novo, está lá, firme. Não sai não, irmãos. E vai arrancar o bambu. Vai lá arrancar a raiz do bambu. Você não arranca, irmãos. Por quê? Porque o que ele tem para cima, ele tem para baixo. É assim que nós temos que fazer, irmãos. O que nós crescemos para cima, nós temos que crescer para baixo. Nós temos que ter raiz, nós temos que ter firmeza, nós temos que ter fundamento, nós temos que ter caráter, personalidade, irmãos. Se Jesus é o seu Deus, não larga ele, não. A igreja não cresce muitas vezes, irmãos, e a profecia de Deus não se cumpre na nossa vida porque nós não temos firmeza.
não temos firmeza. E a Bíblia fala: firma bem as tuas estacas, a sua base, o seu alicerce, o seu fundamento. Jesus falou assim, vou terminar: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Ô Senhor meu e Deus meu, eu te amo de todo o coração. Ele fala: então perdoa. Não, perdoar não. O que ele me fez, desculpa, não dá para perdoar. Então vende tudo que tem, doa para a igreja e vem me seguir. O quê? Não, aí não, senhor, não, isso não, né? De jeito nenhum. Não julgue. Não, mas o cara, o que ele fez, aquele cara é um cafajeste, merece morrer, não sei o que, dá a sentença. Então não adianta você vir aqui e falar: Senhor, Senhor, tudo que Deus manda você fazer, você não faz nada. Vai, prega o evangelho, ganha almas, ensina tudo que você tem aprendido de mim. Não ganha uma alma, não ganha alma, nem a família, não ganha ninguém, não ganha nem ele, porque ele pensa que ele está ganho, mas ele não está também. Jesus falou: por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Fica com essa baboseira aí, vocês não me obedecem. Eu vou mostrar para vocês, Jesus falou, eu vou mostrar para vocês com quem parece uma pessoa que vem e ouve a minha mensagem e obedece. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio, as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não abalou, porque havia sido bem construída. Mas aquele que ouve a minha palavra e não obedece, é como um homem que construiu a sua casa na terra, mas sem alicerce por cima. E quando a água veio, a tempestade bateu, a casa caiu e ficou totalmente destruída. Então, irmãos, o segredo da sua firmeza, o segredo realmente de você estar firme e inabalável, é o seu fundamento, é o seu alicerce. E como é que eu sei se o meu alicerce é fundo? O alicerce é medido pela obediência. Pela obediência. Vamos acampar, 2020, hein? Todo mundo fazendo inscrição. Não, acho que eu não vou não, acho que eu vou para a praia. Não vai para a praia, irmão. Não é uma boa época para você ir para a praia. Não, no carnaval não. Não, eu vou ficar em casa assistindo televisão. Não, televisão é pior ainda, irmãos. No carnaval televisão não presta. O que você vai assistir lá? Gala Gay? Você vai assistir Qual é a fantasia que ganhou? Qual a escola do Rio de Janeiro? Se foi a Salgueiro? Se foi a... Você é o que do Rio lá, Paulão? Qual que é a escola? Tem a Salgueiro, tem a Mangueira, tem a Beija-Flor. Não, eu sou de São Paulo, eu torço para as Gaviões. Eu quero ver a Gaviões ganhar. Que é isso? Irmãos, eu quero ver o time de Jesus Cristo ganhar. Eu quero ver a igreja ganhar. Eu quero ver a profecia de Deus se cumprindo na nossa igreja e transbordando a nossa posteridade para a direita e para a esquerda. Eu quero ver gente querendo entrar aqui dentro e não conseguindo, e tendo que só ouvir a palavra lá fora, porque não vai ter lugar para ela sentar. É isso que eu quero ver, irmãos. É isso que eu quero ver. Agora, não adianta porque não é o pastor, é a igreja. Eu acabei de falar que corda se fala em união. Todos nós, se nós nos unirmos, irmãos, isso vai acontecer, isso vai ser uma realidade. E aí eu pergunto, quem está comigo nessa? Falar que nem o Raul Gil, né? Perguntar de novo, hein? Faz de conta que eu não falei nada. Até engasguei aqui com a água. Desceu para o buraco errado aqui a água. Que horrível. Capeta. Sai daqui. Sai, capeta. À noite... Vou contar o testemunho.
A noite de sexta para sábado, eu não dormi a noite, irmãos. Eu fui deitar, estava dormindo, virei assim, porque a gente vira, né, irmão? Vira uma hora para cá, uma hora para cá. Não, você consegue dormir numa posição só a noite inteira? Não. Tem que ficar virando, né? Vira para cá. E teve uma hora que eu estava de costa para minha esposa. Acordei com um empurrão nesse meu ombro aqui. Sai, Satanás, em nome de Jesus. Numa altura. Falei, o quê? Sai! Sai, Satanás! Sai! Sai, Satanás! Falei, o que é isso, gente? Falei, nossa, aí até dormindo, Deus do céu, quem aguenta essa mulher? Aí eu fiquei preocupado e não consegui dormir de novo. Eu não acordei ela, mas eu fiquei preocupado. Falei, já pensou? Se ela ficar um pouquinho mais agressiva aqui, eu vou ter que ver o que eu faço, né, para me proteger. Aí no outro dia ela contou o sonho para mim. Ela sonhou que tinha uma pessoa vestida com um capuz preto assim, em cima, assim que não dava para ver o rosto, em cima de mim, que era a morte. E falou que eu falava, olha a morte, olha a morte. Olha a morte aí. E aí ela ficou apavorada. Falou, mano, como é que você está conversando com a morte? Expulsa. E falou que eu não expulsava a morte. Eu fiquei quieto. É um demônio. Aí ela falou que ela foi expulsar. Mas a hora que ela ia expulsar, ela não tinha voz. Falou que a voz não saía no sonho, né? Mas saiu. Saiu e saiu bem forte, irmãos. Que me tirou o sono o resto da noite. Eu não sei que hora que era, mas eu não consegui. Mas irmãos, a vitória é nossa. Nós temos poder. Ontem, antes de dormir, vamos orar, vamos ungir aqui, nada de, vamos dormir, vamos ver se a gente dorme essa noite, né? Porque, mas irmãos, às vezes, as promessas de Deus não estão se cumprindo na nossa vida, não é porque Deus não quer, é porque a gente não está fazendo as coisas certas. Ele dá a promessa e dá a condição para você receber a promessa. A palavra hoje é para a igreja, é para todos nós, desde o menor até o maior. Nós vimos que as promessas é de ter a igreja transbordando de pessoas aqui. Mas para isso, o versículo 2 diz 4 coisas. Alarga o espaço da sua tenda, estenda o toldo da sua habitação, não impeças, não seja um empecilho, mas santifica a sua vida. São 5, né? Alonga as tuas cordas, que fala sobre união e força multiplicada, e firma as tuas estacas, que fala de alicerce, de base, de fundamento. Ali, ó. Você tem que ter convicção, irmãos. Você vai falar da unicidade de Deus para alguém, o cara fala assim, não, são 3. Ah, é? Nossa, eu pensei que era 1. Que isso, irmãos? Cadê a base bíblica sua? Cadê a base bíblica sua? Onde está escrito que tem 3 lá aí, na Bíblia? Onde está escrito que tem 3? Na minha Bíblia, diz aproximadamente 100 vezes que Deus é o único e não o outro. Nunca houve nenhum antes, nem haverá um depois. Deus é um, Deus é um. É um, é único. Só existe um Deus, irmãos. E às vezes a pessoa não tem firmeza, não tem fundamento. Precisamos ter firmeza. Ah, então eu vou para lá. Porque lá tem 3. Se um faltar, tem 2 na reserva. Faltou o quê? Firmeza. Então, irmãos, essas são as condições para que a gente possa usufruir da promessa de Deus se cumprir na nossa vida. Eu quero saber, quem está comigo aí, levanta a mão e dá glória a Deus aí, aleluia. Muito bem.